Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou aqui para mais um vídeo e nesse vídeo eu quero trazer um review deste livraço, o significado e a mensagem dos nomes de Deus na Bíblia. Um livro de teologia profunda a respeito do nome de Deus. Só que antes de nós entrarmos no review, no conteúdo deste vídeo, eu quero fazer o convite, você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade de apaixonados pela Palavra de Deus, o nosso canal Teologando e Capacitando. Também não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir um vídeo novo para o canal. Não esqueça de deixar o seu like, pois o like ajuda muito o YouTube a engajar o canal com mais pessoas e também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais de WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você vai ajudar o irmão sua caminhada cristã e também vai ajudar o canal a crescer. Também começa a comprar os seus materiais teológicos pelo nosso link de afiliado da Shopee, que está logo abaixo na descrição do vídeo. Comprando pelo nosso link, você vai ajudar o canal a se retroalimentar. A compra 100% garantida, você não paga nada mais por isso e ainda vai ajudar o canal a crescer. Então compre seus materiais teológicos, seus eletrodomésticos, eletrônico, produto de beleza, de limpeza, entre outros, e ajude o canal a estar crescente. Dito isso, vamos para mais um review deste livraço, significado e a mensagem dos nomes de Deus na Bíblia. Então, meus queridos irmãos, estamos aqui com o livro O Significado e a Mensagem dos Nomes de Deus na Bíblia, de Trigve N.D. Mettinger. Eu acho que é assim que se fala. Eu creio que é assim. É da editora Efatá e Academia Cristã. Querido, um livraço de teologia avançada para você que quer aprender um pouco mais de alguns aspectos na língua original do hebraico. Você vai poder se deliciar desta obra que está lombada, que está contra a capa. O significado e a mensagem dos nomes de Deus na Bíblia. Vai dizer assim: em uma sociedade pluralista, onde é notável a busca mística do sagrado e o entendimento da espiritualidade, a obra de Trigve Mettinger vem preencher uma lacuna não apenas acadêmica em nossa língua portuguesa, mas também uma proposta de compreensão esclarecedora e erudita sobre as manifestações de Deus através da linguagem da Escritura Sagrada. Nesta obra, o leitor irá se deparar com a multiplicidade de teologia dos nomes do Deus dos povos da antiguidade, sua compreensão, relacionamento e intimidade, conforme o seu cotidiano, cultura, linguagem e representatividade. O Deus que se apresenta por vezes como o Senhor dos Exércitos, em outros momentos é um parente próximo que resgata o seu povo. A partir das leituras filológica, teológica e mitológica, o autor nos apresenta um Deus transcendente, mas ao mesmo tempo presente e ativo na história da humanidade. Leitura indispensável a todos os que se dedicam ao aprofundamento das teologias bíblicas, tanto do Primeiro como do Segundo Testamento. Que é o Edson Oliveira Alonso, bacharel em teologia pela Universidade Metodista de São Paulo, professor de hermenêutica e Antigo Testamento no Instituto Bíblico O Brasil para Cristo. Quem é Trigve Mettinger? É professor de Antigo Testamento de 1978 a 2003 na Universidade de Lund, na Suécia. Então, uma obra que tem aproximadamente 328 páginas. Vamos ver aqui, vamos para o que interessa. Capa brochura de orelha, pode ver aqui, ó, capa brochura de orelha, que nós temos uma folha de rosto, outra folha de rosto aqui, com a ficha catalográfica, o título original está aqui. Então essa obra foi lançada pela Academia Cristã em 2020, acho que é isso. Eu comprei esse livro aqui porque César Moisés, em sua teologia sistemática, carismática, ele cita muito esta obra, então eu comprei por causa da citação e muito interessante. Não li ela toda, estou lendo ela aos poucos, porque requer muita atenção, uma leitura bem cuidadosa dos textos. Então o sumário que tem uma abreviação de apresentação, edição brasileira, prefácio. Eu vou ler os capítulos, meus irmãos, e vocês podem pausar o vídeo para ler os tópicos, os subtópicos, tá bom? Senão vai ficar muito grande, porque o sumário dele é bem completo. Capítulo 1. Os nomes sagrados, ponto de partida da história da salvação. Aí os seus tópicos, um resumo, um apêndice. O nome é linguisticamente significativo? Uma pergunta.
Capítulo 2, o Deus que diz eu sou, o mistério do nome de Yud-Re-Vav-Re ou de Yahvé, como muitos dizem. Ó, nós temos uma perspectiva histórica, perspectiva filológica. Então você pode estar pausando e fazendo a leitura dos tópicos. Capítulo 3, o Deus dos patriarcas, os nomes divinos, as narrativas da época patriarcal. Então você pode ver, sempre tem um apêndice no final, ó, apêndice 5, apêndice 7. Capítulo 4, deuses e mitos em Canaã. Isso aqui é interessante, né? O El e Baal, duas divindades cananeias, quando treme a natureza, a ensurdecedora teofania de Baal. Capítulo 5, o Deus vivo. Então vai ter que o mito do Deus que morre e ressuscita. Então vai trabalhar, querida, é a teologia de alto nível, tá? Capítulo 6, o Senhor como rei, o Deus batalhador, o rei é Yahvé, não Baal, a batalha da criação, a batalha por Sião e pelo tempo, a batalha do Êxodo, a batalha do Senhor, Apocalipse, Isaías, Zacarias 14, Sinfonia, e vai trazer também algum aspecto, podemos dizer, nessa visão escatológica, então muito interessante. Capítulo 7, o Senhor dos Exércitos, o Deus reinante, significado do nome divino, muito interessante, ó. A ideia de Deus implícita no epíteto do Tsebaote, o Deus presente, o Deus rei e a corte celestial, a profecia de Emanuel, Isaías 7, o decreto celestial de Deus, a infalibilidade do plano divino. Aí estão os apêndices, aqui, ó, as menções do nome de Tsebaote no Antigo Testamento. Capítulo 8, Deus Redentor, Salvador e Criador, os nomes divinos empregados pelo profeta da Consolação. Deus Redentor, El, em hebraico. O apêndice, Deus como Salvador, Deus como Redentor. Muito interessante, tá? Capítulo 9, Jó e seu Deus, o Deus dos amigos de Jó, o Deus de Jó. Muito interessante, que se aprende muito, querido, que é teologia de primeira prateleira. Deus é um criminoso, Deus é o Deus ausente, Deus criou um mundo carente de significado, ó, o Deus da tormenta, a metáfora do juízo. Interessante, né? As cenas do templo de Edfu. Capítulo 10, conclusões, com apêndice de linguagem divina e gênero, resumo do livro, bibliografia, grossário, índice de autor e índice dos textos bíblicos. Então, muito interessante, ilustrações, abreviações, apresentação edição brasileira, prefácio, vou ler um pedacinho aqui, ó. Yahvé, já de ver, meu Senhor, começaste a mostrar ao teu servo tua grandeza e a força da tua mão. Deuteronômio 3:24. O problema de Deus se apresenta hoje como uma grande necessidade, o que tem provocado um novo interesse pelos estudos sobre a ideia de Deus na Bíblia. Este trabalho é uma contribuição maior ao esforço e análise das ideias de Deus na Bíblia. Tem sua base numa investigação dos nomes divinos do Antigo Testamento e reflete os resultados de meus estudos sobre os apelativos como Yahvé, Tsebaote, El Rei e outros similares, desde o momento que tais nomes parecem ser a chave para uma melhor compreensão da ideia de Deus latente na Bíblia hebraica. Minha intenção é oferecer um tratamento exegético dos nomes de Deus mais representativo para pôr de manifesto o fundamento teológico de cada apelativo. E é o método que seguirei, e o método que seguirei será a investigação filológica e histórica de cada nome. Então, interessante, você vai ver um prefácio, é bom ler o prefácio para entender o que o autor propõe. Aqui já entramos aqui no capítulo 1, os nomes sagrados, ponto de partida da história de salvação. O nome estabelece, manifesta a identidade pessoal. Ó, eu sou Yahvé, apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como El Shaddai, mas meu nome, Yahvé, não lhes fiz conhecer, do 6, 2, 3. Então existe várias, aí vai te dar a explicação, existe várias formas de abordar o estudo da ideia de Deus no Antigo Testamento, mas escolhi os nomes divinos como pontos de referência para a nossa incursão na Bíblia. Ó, os nomes de Deus como princípio de organização. Ó, quem és, Senhor? Tal é a essência nossa pergunta. Consequentemente, tratarei de assinalar as diversas respostas que permitem os nomes sagrados no Antigo Testamento. Dessa forma, os próprios apelativos se transformam no princípio organizador da pesquisa. Então, meus irmãos, ó, bem detalhado. Ó, figura 1, 2 aspectos da ideia veterotestamentária, Deus proveniente, Deus providente, o Deus salvador. Deus continua provendo geração após geração desde o começo dos tempos. O milagre da fuga do Egito é um bom exemplo do modo em que Deus intervém na história. Então, é muito interessante. Meus irmãos, o significado dos nomes no mundo bíblico, podemos ver que é o nome personalidade, uma fonte média, muito boa, uma folha amarelada, aquela cor creme, que se torna gostosa a leitura, bem diagramado,
tá bom? Bem diagramado, um resumo no final, o apêndice, o nome é linguisticamente significativo. Pulamos o capítulo 2. O Deus que diz eu sou, o mistério do nome Yahvé. Vou ler aqui essa parte aqui, eu vou adiantar porque o vídeo está ficando longo. Samuel Joseph Agnon, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, conta como Rafael, um escriba da Torá, cuja missão era copiar à mão os sagrados rolos, cada vez que chegava a uma passagem do texto original continha a palavra Yud, Re, Vav e Re, o Yahvé, deixava um espaço em branco, o qual só completava depois de ter realizado uma série de rituais especiais de purificação. Um procedimento tão complicado pode soar estranho aos ouvidos de um ocidental, pois ilustra com perfeição a singular importância de Yahvé, o Yud, Re, Vav e Re, entre os demais nomes divinos da Bíblia. Aqui tem uma nota de rodapé, tá bom? Trata-se do mais sagrado de todos eles, aquele sobre o qual o apóstolo Paulo diz que é o nome que está acima de todo nome. Filipenses 2,9, mas também o mais comumente empregado, pois aparece 6.828 vezes na Bíblia. Então vamos adiantar aqui. O nome sagrado, porque encontramos o Senhor nas traduções bíblicas da Bíblia. Interessante, ó. À medida que os judeus começaram a considerar que o nome Yud, Re, Vav e Re era sacrossanto, deixaram de pronunciá-lo, até o ponto que sua dicção se tornou duvidosa e hoje os estudiosos não entram em um acordo a esse respeito. Não se pode dar uma data exata desse processo, mas parece ter ocorrido na época que está no meio do Antigo e do Novo Testamento. Vamos repassar alguns dados em seguida que revela a santidade desse nome divino. Então, muito interessante. O que fazia então na sinagoga quando lendo em voz alta se chegava a uma passagem que continha a palavra Yud, Re, Vav e Re? Naturalmente, devia ser substituído por outro nome menos carregado de significado. E a escolha comum era a palavra hebraica Adonai, que significa o Senhor. Ou seja, cada vez que lendo se chegava a Yud, Re, Vav e Re, se substituía por Adonai, o que explica por que onde o texto hebraico simplesmente continha o nome sagrado. Nas traduções da Bíblia aparece o Senhor. Então, muito interessante, né? As duas passagens chave do livro de Êxodo. Eu sou Yahvé, aparecia Abraão, Isaac e Jacó. Que Jesus é Kyrie, ou seja, o Senhor, é uma das primeiras afirmações dos cristãos, porque se confessar com tua boca que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Muito interessante. Então, vamos adiantar, ó. Aqui é um estudo do período patriarcal, tem Moisés, usa o nome. Muito interessante, tá? A perspectiva histórica, algumas indicações sobre a origem do nome. Vamos dar adiantada aqui. Então, meus irmãos, é um livro muito acadêmico. Aqui, ó. Quando Jesus diz eu sou no Novo Testamento, eu botei aqui, tem lá porque tirar tempo para estudar, que eu queria me aprofundar mais aqui. Nós vamos ver por que Jesus disse esse nome eu sou. Muito interessante, ó. Muito interessante. Pode ver que eu estudei bastante essa parte aqui, tá? Então vamos passar aqui é onde eu parei, tá? Ó, o Deus dos patriarcas, o nome divino nas narrativas da época patriarcal, capítulo 3, é onde que eu vou continuar a leitura daqui para frente. Então, vocês podem ver que é um livro bem profundo, o Deus dos meus pais, o apêndice, a referência ao nome as referências ao Deus dos patriarcas em Gênesis e Êxodo. Vocês podem estar pausando o vídeo para ler. Adiantando aqui, nós vamos ter o capítulo 4, Deus e mitos em Canaã. Vocês podem parar também para estar vendo. Tá muito interessante. Aqui nós vamos ter o capítulo 5, o Deus vivo, o mito do Deus que morre e ressuscita. Interessante. Muito conteúdo teológico profundo para nós aprendermos. O Deus vivo no Antigo Testamento. Vocês podem ver que contém muitas palavras hebraicas. Adon Koli Haaretz. Tá vendo? Então, Adon Koli Haaretz. Baal Haaretz. Baal Haaretz. As referências ao Deus que dorme. Então, muito interessante. O Senhor como Rei e o Deus batalhador. O rei é Yahvé e não Baal. Durante o período juiz, desenvolveu-se o drama que muitos especialistas descrevem como resultado do encontro entre a fé já vista das tribos hebreias e o culto popular Baal cananeu. Tais encontros costumaram provocar processo histórico complexo, e Victor Maag caracterizou
algumas das reações próprias deste conflito do seguinte modo: identificação, o Deus de uma religião se identifica com a da outra; eliminação, uma das religiões se opõe ativamente às ideias e ritos da outra; integração, durante o processo de contato, uma das religiões é estimulada pela outra, o que provoca modificações e novas expressões da fé original. É profundo, né? É normal supor que dois ou mais desses processos podem ocorrer ao mesmo tempo e que os resultados podem ser simultaneamente positivos em alguns aspectos e negativos em outros. Continuando aqui, temos um resumo. Apocalipse, o triunfo real de Deus. Interessante. A descrição do fim do mundo, Apocalipse, provoca dúvida. Não se trata de um relato da importância divina e do consequente triunfo do mal? A resposta a essa objeção pode se encontrar no começo e no final do livro profético. Apocalipse 19 contém a chave da estrutura de todo o livro, o que está acontecendo, que habitualmente considera uma referência ao capítulo 1 ao 3, e as que deverão acontecer depois, ou seja, o conteúdo de capítulo 4 ao 22. Então ele vai trazer aqui esse resumo apocalíptico aqui, muito interessante. O apêndice, a passagem mais importante do Antigo Testamento sobre o dia do Senhor. Que dia do Senhor é esse, né? Interessante. Aqui nós temos o capítulo 7, o Senhor dos Exércitos, o Deus reinante. Significado nome divino. Então eu vou passar aqui para nós encerrar os vídeos. O vídeo que já está bem longo, a figura, os querubins da Bíblia segundo a arqueologia. Umas figuras em preto e branco, que ajuda também na compreensão. O capítulo 8 aqui, o Deus Redentor, Salvador e Criador, os nomes divinos empregados pelo profeta da Consolação. Muito bom, muito bom. Deus Redentor, Goel em hebraico. Deus Criador. Então, se aqui você quer aprender a teologia de primeira prateleira, Jó e seu Deus, é só você adquirir esse livro, você vai aprender muito. O Deus dos amigos de Jó. Aqui nós temos aqui as conclusões no capítulo 10. Com a apêndice com a linguagem divina e gênero. Resumo do livro. A bibliografia. E vai passando assim até acabar. Então, muito interessante. Aqui nós temos o glossário, o antropomorfismo, caos, conotação, deuteronômio. Então, algumas palavras, elohismo, tradição eloísta, escatologia, índice de autores, e termina aqui. No índice de texto bíblico, terminou este livro. Então, meus queridos irmãos, esta é a indicação da vez. Que Deus possa lhe abençoar até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.